Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje é um vídeo especial que estou gravando aqui para vocês, porque vamos conversar sobre o Bento XVI, o Papa Bento XVI, que morreu agora no dia 31 de dezembro de 2022. Vamos conversar um pouco quem foi Bento XVI. Isso é importante a gente fazer assim essa reflexão, tá? Aqui no canal, porque, inclusive, uma das coisas que eu quero dizer para vocês, que é importante entender aqui no canal, até para quem acompanha aqui no canal, eu sempre venho dizendo que é um canal de esquerda, tá? É um canal que, do ponto de vista religioso, defende a teologia da libertação. Ou seja, a teologia que a gente acredita, né, é a teologia da libertação. Essa mesma teologia, muito conhecida aqui no Brasil, para quem é católico, principalmente para quem é católico já de um bom tempo, né? E quem nasceu também num período já um pouco bem antes. Eu sou dos anos 60, nasci em 66, né? Fui seminarista, então eu tive um bom período de vida, de vivência na igreja católica, como seminarista, e também como participante ativamente em pastorais e assim por diante. Pastoral da Juventude, a SEBS, acompanhei muito a SEBS durante muito tempo. Também fui um participante ativo da liturgia. Participei de muitos encontros, mas muitos encontros na igreja. Participei também de formação bíblica durante muito tempo. Cheguei aí em Goiânia, naqueles encontros que nós tínhamos, um encontro ecumênico em Goiânia. E lá nós tínhamos, assim, um período de formação muito interessante. Bom, então por aqui eu estou mais ou menos assim traçando para vocês para ver qual é o perfil, né, nosso e o que eu realmente acredito. Eu acredito mais numa igreja mais progressista, né, que a gente costuma dizer uma igreja mais progressista, uma igreja libertadora. Por isso a teologia da libertação ela está muito presente na minha vida. Está aqui, ó, aqui dentro, tá? É dentro dessa linha libertadora da teologia da libertação. Por que eu estou contando tudo isso para poder falar sobre o Bento XVI? Porque o que acontece, gente? O Bento XVI, que é bom que eu até mostre aqui para vocês, o nome dele, inclusive um sobrenome muito conhecido, desde quando ele foi cardeal, antes dele ser papa, né? Dele ser eleito papa, que é o Josef Aloysius Ratzinger. É um nome difícil, mas comumente conhecido como o cardeal Ratzinger. Pois bem, o Ratzinger é aqui que eu quero trazer aqui para vocês. Antes dele ser papa, ele foi cardeal e ele teve um cargo muito importante no Vaticano durante basicamente todo o período em que o Papa João Paulo II, tá? O Papa João Paulo II, para vocês poderem, inclusive, saber aqui o nome dele, o Karol Józef Wojtyła, né? Que era o Papa João Paulo II, né? Ah, então, o Ratzinger, né, que é o cardeal Ratzinger, ele fez parte, eu só estou aqui tentando achar aqui para vocês, está aqui, ó. Ele foi chefe da Congregação da Doutrina da Fé. Ele foi chefe da Congregação da Doutrina da Fé. Ou seja, esse cargo no Vaticano era um cargo, para falar a verdade para vocês, é igual vamos dizer assim, você tem a presidência da República, você tem o Ministério da Fazenda, por exemplo, né? Ou ministros que você considera que são os que têm assim uma importância muito grande, tá? Num determinado governo, uma presidência da República no caso. Esse foi o caso do cardeal Ratzinger. Por que eu estou aqui dizendo essas coisas para vocês? Primeiramente, eu vou contar aqui uma historinha também para vocês assim. Eu deixei o seminário, né, que eu tinha terminado o meu curso de filosofia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1989. Foi quando, bem no finalzinho de 89, eu saí do seminário, deixei o seminário, né? Vi naquele momento que eu não tinha, né, vocação para ser padre, aquela coisa toda. Achei, assim, o mais certo e o mais conveniente deixar, então, o seminário.
Veja bem, nesse mesmo ano de 89, estou tentando lembrar aqui se foi bem exatamente 89 ou se foi 88, mas foi nesses períodos aí, a igreja católica, ela fez uma espécie de varredura em todos os seminários no Brasil. Olha essa história que eu estou contando para vocês. O objetivo, né? Eu estou falando assim, uma varredura, tá? Mas primeiramente foi feita uma investigação, que eu vou chamar assim de investigação, aonde representantes do Papa, né, que era comandado pelo Papa, aqui eu já vou dizer para vocês que o Ratzinger tinha o dedo do Ratzinger nessa história toda. O objetivo era perceber assim como que estava a formação dos seminaristas. Então, eu lembro que no meu seminário foi um bispo, né, que ele fez a visita, ele ficou basicamente um mês lá. Então ele acompanhava tudo e anotava tudo que estava acontecendo. Então certas coisas que faziam parte da formação do seminarista, algumas coisas relacionadas à teologia da libertação, algumas coisas assim dentro do campo da formação, assim, por exemplo, as participações de seminaristas em pastorais, nas comunidades, né, aquela liberação que tinha dos seminaristas de deixar o seminário no final de semana, né, nos fins de semana, para poder ir desenvolver pastorais, por exemplo, nas comunidades, começou então a ser fechado. Começou então a ser cortado dos seminários. Né? Por isso que nós tivemos uma grande parte de seminários, né, da Igreja Católica que elas tinham uma forma mais progressista, por exemplo, na formação de seminaristas, e dali por diante, então, os seminários fechando, se tornou então boa parte dos seminários conservadores, tá? E com a formação extremamente conservadoras. E com isso, então, com esse detalhe que eu estou contando para vocês, né, aqui, os seminários, então, muitos bispos, né, por determinações do Papa, aquela coisa toda, começou a mudar também muitos reitores. Vocês sabem que quem cuida do seminário, por exemplo, na formação de seminaristas, são reitores, tá? Tem esse nome de reitor, que é uma espécie de coordenador ali, né, do seminário. Então, foi também investigado um pouco essa linha de formação ideológica, essa coisa toda do reitor. Aí com isso começaram a mudar então os reitores. Aí entrou então reitores conservadores, né? Começou a fazer parte reitores conservadores. Tudo isso que eu estou contando para vocês tem o dedo do Ratzinger, o Papa Bento XVI. Tem o dedo dele como integrante dessa congregação da doutrina da fé que eu estou contando aqui para vocês. Né? O Ratzinger, enquanto cardeal, enquanto né, chefe dessa congregação da doutrina da fé, ele tinha uma linha extremamente conservadora. Uma linha extremamente conservadora. E se a gente for dizer dentro de um ponto de vista até político, ideológico, uma linha neoliberal. Essa era a forma, né, como representativo que era o cardeal Ratzinger. Então o dedo do Ratzinger já estava aqui, né, para mudar completamente o estilo de formação de padres e assim por diante. Por isso que eu vou dizer para vocês. Tem muita gente que não percebe, né? Mas igual a gente, ou quem já foi seminarista, percebe muito claramente. Hoje em dia é comum vocês verem padres jovens, né, novos, por exemplo, são chamados batineiros. Né? O que é os batineiros? São aqueles que defendem a ideia do padre usar batina. Usar batina, que eu estou dizendo, usar batina o tempo todo. É uma volta à Idade Média, lá há muitos anos atrás, né? Período da Idade Média, início um pouquinho da modernidade, mas os períodos mais antigos, por exemplo, da religião, onde os padres usavam batina o tempo todo. Então, tudo isso tem o dedo do Ratzinger. É aqui que eu quero dizer para vocês. Ou seja, nós podemos dizer que boa parte dessa formação que nós temos hoje, né, é uma herança provinda do Ratzinger, junto com o Papa João Paulo II. Ou seja, o Papa João Paulo II, junto com o Ratzinger, abraçou essa causa mais conservadora, tá? E isso proliferou de uma forma, né, muito, muito grande, né, na igreja, espalhou isso na igreja. E o Ratzinger, é bom que a gente diga também, ele é um intelectual, ele é um teólogo, um grande, considerado inclusive um grande intelectual, um grande conhecedor, e com isso ele acabava passando um certo respeito, né, no modo de falar, no modo de escrever, né, suas reflexões, essa coisa toda. Então acabou influenciando mesmo a igreja de uma certa forma.
Esse é um detalhe que eu quero aqui passar para vocês. O outro tem a ver com, eu vou aqui chamar de perseguição, que ao meu ver foi perseguição mesmo, perseguição à teologia da libertação. O Ratzinger, ele é muito conhecido por causa disso, por causa daquilo que ele empreendeu mesmo, que ele pegou enquanto projeto, né, enquanto projeto de uma outra linha teológica da igreja, mais conservadora, de arrumar uma forma de falar exterminar é exagero, mas você abafar, você acabar de uma certa forma com os teólogos da libertação. E para poder implementar, né, essa ideia, então o que ele fez? Ele começou a bater no que a gente vai dizer assim, que são as causas. O que está causando esse crescimento, por exemplo, dessa igreja mais progressista, né? Tava uma coisa assim, um alvoroço muito forte, que eu me lembro assim de minhas épocas de seminaristas, né? Até um pouco depois, o quanto que, por exemplo, as SEBs, os encontros de SEBs, era muito comum você ir num encontro de SEBs e você ter 500 pessoas, por exemplo, participando. E a forma de celebrar, a alegria daquele povo, né, que estava ali presente, havia uma euforia, uma coisa, uma religiosidade muito diferente, um sentimento muito diferente de todo mundo, né, que estava participando. Isso daí começou a ter uns olhares assim um pouco estranho para os conservadores. E o Ratzinger foi um desses, né, que então ele começou a agir, né? Então as ações o que foram? Começou a acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um frei muito conhecido, que é o Frei Leonardo Boff, né? O Frei Leonardo Boff, ele recebeu uma série de punições provinda do Ratzinger, tá? Punições de silenciamento, proibido até de falar, e muitos de seus livros também foram proibidos, né? Eu lembro de um livro do Leonardo Boff, que eu estou lembrando aqui só de um, mas são vários. Aquele Igreja, Carisma e Poder, que teve uma época que foi proibido, por exemplo, né? O livro foi retirado, por exemplo, das livrarias. Não se podia ninguém ter acesso, por exemplo, o livro Igreja, Carisma e Poder. Hoje você encontra até na internet o livro Igreja, Carisma e Poder. Mas assim, é que ideologicamente falando, a coisa toda foi feita, né? Ela está pronta, ela está aí na sociedade, né? E aí você vê crescimentos de igrejas neopentecostais, pentecostais também, né? Que acabou tomando conta, por exemplo, da igreja. Por quê? Porque o conservadorismo, ele foi, né, assim, cada vez mais tomando conta, né, da igreja, em todos os sentidos, na formação de padres, em diversas formações, né, que esses teólogos mais direitistas, mais conservadoras, começaram também a trabalhar essa parte da formação na liturgia, formação nas pastorais, essa coisa toda, até a tal ponto de negarem, ou de acabarem com alguns tipos de pastorais. Vocês querem ver uma coisa? A pastoral social da igreja, em alguns lugares, eu, por exemplo, aqui onde eu estou, nem ouço falar, né, dela. Mas existia essa pastoral. Existia uma pastoral social que ela era muito interessante. Desenvolveu um trabalho grandioso, muito, muito interessante mesmo. Muitos, inclusive, que coordenavam a pastoral social, ganhavam, né? Ganhavam um salário, né? Era uma pessoa chamada pessoa liberada, não um coordenador, liberal, né? Liberado, não liberal, liberado, né? Para poder desenvolver um trabalho mais social, por exemplo, da igreja. Em diversos lugares isso daí foi cortado. Acabou com essa história de coordenador liberado pela igreja, essa coisa toda. Então, para vocês verem que rapidamente eu estou aqui falando para vocês, houve todo um trabalho, né, para a gente chegar a uma situação como nos encontramos hoje, apesar de nós termos um Papa como o Papa Francisco. Apesar de termos um Papa Francisco. Ou seja, essas coisas todas, tá? A gente teria que ter um pouco mais de tempo para poder explicar um pouco melhor para vocês. Acabou, por exemplo, influenciando, tá? Influenciando não só o aspecto religioso, mas também o aspecto político, né? Por isso que eu assim, concluindo, eu digo para vocês que nós tivemos aqui um Bolsonaro, uma extrema-direita, né, que chegou ao poder, e muita gente costuma olhar, né, julgar ou qualquer coisa assim, apenas os evangélicos. Ah, os evangélicos, né? Eu, para ser muito sincero para vocês, eu acredito muito na influência e na força da Igreja Católica, essa Igreja Católica mais conservadora, tá? Para nós chegarmos a ter
um Bolsonaro aqui no poder. Isso com toda certeza. Eu não tenho dúvida disso. E aí nós temos uma diversidade de padres, bispos, que são ultraconservadores, ultradireitistas, que vocês nem acreditam, né? Que defendem as mesmas coisas que o Bolsonaro defende. As mesmas coisas. Eles acham o Bolsonaro muito interessante. O Lula não. O Lula é o demônio para essa gente aí, da igreja. Escrevam o que eu estou falando para vocês. Então, encerrando de vez, essa é a história do Ratzinger, tá? Ele chegou a Papa, né, Papa Bento XVI, enquanto o Papa foi ainda levando adiante uma linha bem conservadora da igreja, que chegou a um ponto a sua renúncia, né, enquanto Papa, que não sei se é o primeiro, né, mas assim, renunciou. Eu sempre encarei isso como um peso de consciência, né? Não sei se a leitura é apenas essa, mas um peso de consciência, porque chega um momento que a consciência pesa em qualquer pessoa, né? A pessoa agiu de tal forma que, sei lá, eu acho que de repente ele começou a ver a tragédia, né? E é bom que muitos de vocês se lembram, não vou contar tudo aqui, mas no período da sua gestão estava aflorando um monte de problemas na igreja. Pedofilia, né? Desvio de dinheiro, né? Vocês lembram disso, né? Desvio de dinheiro. A questão da pedofilia estava correndo solto. E padres que saíam, né, que davam os puladores de cerca, né, que saía engravidando mulheres por aí, aquela coisa toda, e não assumia, né, essas questões. Então, a igreja estava passando por uma crise, né, em meio a todo um conservadorismo que não estava levando a um caminho assim cristão, verdadeiro, qualquer coisa assim. Porque é um desvio, né, tudo isso, a meu ver. É mais ou menos isso assim o que eu tinha de passar aqui para vocês, né? É claro que a morte de qualquer pessoa, né? Eu não chego a um ponto de que eu vi aqui um rapaz aqui que escreveu aqui né, a opinião dele, que ele escreveu na revista Fórum, né? O desaparecimento de Ratzinger merece um brinde. Eu não sou muito nessa linha, a esse ponto da gente chegar para merecer um brinde, né? Eu só acho que é interessante sim a gente perceber, né, ou a gente fazer uma análise. Quem foi o Bento XVI enquanto pessoa, não apenas enquanto Papa? Enquanto o Ratzinger, Joseph Ratzinger, né? O cardeal, quem foi? O que ele fez? Quais os seus benefícios para a igreja, né? É isso. Um abraço, não deixe de dar o like de vocês se gostaram desse vídeo. Comente. Comente também se essas histórias que eu contei aqui para vocês, elas são novidades ou não, tá? É isso aí. Grande abraço.